Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Então, a gente vai dar sequência aqui, né? Eu não sei quantos irmãos perceberam. Nas quartas-feiras, quem tem trabalhado aqui é a juventude. Primeiro fui eu, segundo a Jane, hoje sou eu de novo. E a gente tem ministrado aqui, a gente tem pensado aqui a respeito do texto de Marcos, capítulo 13. Uma coisa ocorreu. Quando eu dei a ideia para o Eugênio, eu falei para a gente fazer um estudo sequencial. Eu faria Marcos 13, do 1 ao 13. Ele faria do 14 até, sei lá, eu achava que ele ia fazer até o 23. E eu iria pegar esse finalzinho e terminar. Aí ele fez do 1 até o 13. Aí eu não estou preparado psicologicamente para fazer do 14 até o 23. Então eu vou fazer do 24 até o resto, que tinha realmente que era o que eu teria realmente planejado. Então, vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 13, versículos 24 a 31. A única coisa que a gente precisa saber é que, nesse meio tempo, Jesus falou a respeito da grande tribulação. E a grande tribulação é a grande tribulação, acontece muita coisa. Mas vamos para Marcos, capítulo 13, versículo 24, a gente vai ler até o 31. Marcos 13, verso 24, 31. Amém? Amém. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendam, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando vierem a acontecer essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Amém. Oremos. Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida de cada um aqui, meu Deus. Eu te agradeço por mais um culto também, Senhor. Pai, eu vou te pedir que nesse momento o Senhor esteja me usando, falando aos corações de cada um aqui, Senhor. E que essa palavra ela venha gerar vida e que a gente possa aplicar ela nas nossas vidas, Senhor, todos os dias. Muito obrigado por tudo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Uma vez perguntaram para Lutero o que ele faria se amanhã fosse o fim do mundo. Eu já disse isso aqui, inclusive. Perguntaram para ele: Lutero, se amanhã Jesus voltasse, se amanhã fosse o juízo final, o que você faria hoje? Lutero pegou e disse: eu plantaria uma árvore. Algo contraditório. Se amanhã Jesus vai voltar e tudo vai acabar, por que você vai plantar uma árvore hoje? Ela não vai acontecer nada. Vai ficar semente, Jesus vai voltar, a semente nem vai estar mais lá. Vai ser algo em vão, digamos assim. Mas o que da questão é que as nossas vidas são vividas sempre para a volta de Jesus. A gente não vive fazendo as coisas porque a gente está enxergando um futuro. A gente vive porque a gente espera a volta de Jesus. E a gente vive fazendo muitas coisas esperando a volta de Jesus, inclusive plantando uma árvore. A gente não sabe quando vai ser, que dia, que hora, em que momento. Então a gente vive, mas a gente vive com essa expectativa. E o texto que a gente vai trabalhar hoje, ele vai falar a respeito disso. Se eu tivesse que dividir, eu dividiria em duas partes. Eu dividiria em a vinda de Jesus e eu dividiria o que é que os cristãos fazem sabendo a respeito da vinda de Jesus. Primeiro, ele vai falar no versículo 24 e 25 o seguinte: mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão e do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Aqui a gente pode ver de duas formas. Primeira, isso aqui pode ser não algo literal, mas uma profecia simbólica. Vou pedir para aqui para os irmãos abrirem Isaías capítulo 13 e depois a gente vai para Ezequiel 32, 7. O primeiro é Isaías 13, 9.
Isaías 13, 9. Amém? Ninguém amém. Amém. Pronto. Isaías 13, 9 diz o seguinte: Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para fazer da terra uma desolação e exterminar dela os pecadores. E agora a gente vai para Ezequiel 32, 7. Peraí, ainda, detalhe, é o 10 também. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol logo ao nascer se escurecerá e a lua não fará resplandecer a sua luz. Era importante ler isso aqui. O 9 só não bastava. Ezequiel 32, 7. Amém? Ezequiel 32, 7. Quando eu o extinguir, cobrirei os céus e farei escurecer as estrelas, encobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Aqui, Deus está, através de seus servos, revelando profecias, Ele está dando profecias a respeito da destruição de alguns locais, né? a respeito do juízo em alguns lugares, através dos governos deles. Primeiro ele fala da Babilônia, em Isaías, aqui ele está falando a respeito do Egito. E ele usa essa linguagem simbólica de que o céu vai estar horrível, vai estar terrível. Que o sol não vai dar luz, que as estrelas vão cair, que a lua não vai aparecer, que os astros no céu não vão estar na forma normal. Ou seja, as coisas vão estar muito anormais. Algumas pessoas encaram essa primeira parte do texto assim, dizendo que não necessariamente o cosmo, como a gente conhece, vai se tornar diferente, mas sim que isso é um sinal de que o governo, o juízo, a lei ao nosso redor vai estar caótica e totalmente diferente. Mas eu não sou muito adepto disso, na verdade eu ainda estou escolhendo o meu lado. Existem outras pessoas também que acreditam que essas profecias do Antigo Testamento e a profecia que Jesus dá no Novo Testamento, elas são profecias, digamos, duplicatas. Elas cumprem uma parte na história e elas se cumprem depois, no fim, realmente no retorno de Jesus. E no retorno de Jesus, acredita-se que realmente o cosmos como a gente conhece vai acabar e as coisas vão entrar em colapso. Eu estou mais para o lado dessa do que para o lado de ser algo simbólico representando o juízo. Por quê? Porque a gente sabe que vai haver novos céus e nova terra. Então, aquilo que existe vai deixar de existir de alguma forma para dar lugar a algo novo. Essas são as formas aqui de interpretar. Estou dando esse panorama. Não sei mais ou menos, mas fico mais inclinado à segunda. E aqui, em seguida, vem o versículo 26, que vai dizer o seguinte: Então verão o Filho do Homem, vindo nas nuvens, com grande poder e glória. Vou passar para o 27 também. E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Ou seja, nesse cenário caótico, nesse cenário completamente devastado, após a grande tribulação, após grandes coisas terríveis terem acontecido, seja o cosmos como a gente conhece sendo destruído ou a nossa sociedade como a gente conhece vivendo de uma forma totalmente diferente, com tudo isso acontecendo, ele vem. No final de todas as coisas, quando está tudo parecendo que está perdido, quando parece que não existe mais coisas boas, ele vem. Jesus vem. E ele vem, e que o texto vai dizer, como o Filho do Homem. Aí a gente vai ver ele como Filho do Homem. Em Daniel, no capítulo 7, versículo 13 e 14, vai falar a respeito, do Filho do Homem, vai falar a respeito do Ancião de Dias, quem eles são, o que é que eles têm. Vou pedir para que os irmãos abram novamente em Daniel agora, capítulo 7. A gente vai ler exatamente esses versículos. Daniel 7, 13 e 14. Amém? Daniel 7, 13 e 14 diz o seguinte: Eu estava olhando nas minhas visões da... Amém.
Amém? Foi? Posso ir? Vamos lá. Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Só uma informação para completar aqui, em Apocalipse, no capítulo 1, Jesus também é comparado ao ancião de dias. Ou seja, o ancião de dias é uma linguagem, uma figura de linguagem para Deus, e Jesus é comparado a Deus. Ou seja, o ancião de dias, alguém acima de todas as coisas, poderosíssimo, que passa o domínio para o Filho do Homem, e Jesus também é o ancião de dias. Ou seja, Jesus ele tem todo o poder. Ele tem o poder de Deus, ele tem o poder que Deus deu para ele, ele tem a autoridade que Deus deu para ele. Ele é rei, ele governa, ele tem tudo sobre o seu domínio, tudo sobre o seu controle. Jesus não é alguém comum, não é um ser comum. A gente sabe que existe uma realidade espiritual, a gente sabe que existem seres mais poderosos e maiores, digamos assim, que nós. A gente sabe que existem os anjos, a gente sabe que os anjos se dividem em várias categorias. Mas a gente sabe que existe alguém que é superior a eles. Alguém que não é nem comparável. Alguém que tem todo o domínio, todo o poder, toda a glória e toda a honra. E esse alguém é Jesus. E ele vai vir como Filho do Homem. Ele vai vir com toda a autoridade, com todo o poder, reinando sobre tudo e sobre todos. E a primeira coisa que ele faz é enviar os seus anjos para reunir os seus escolhidos. O Rei do Universo, o Deus eterno, o Filho de Deus, o Filho do Homem, ele vem com poder, com glória, com honra, com majestade. Ele vem exaltado, ele vem em sua glória. E ele vem buscar os seus. Ele vem buscar o seu povo. Ele vem buscar a mim e a você. É muito maravilhoso pensar que ele já veio. Ele veio para morrer por nós, ele veio para derramar a sua vida por cada um de nós, para que nossos pecados fossem perdoados. E quando todas as coisas estiverem parecendo que estão perdidas, ele vai voltar de uma forma diferente e de uma forma incrivelmente deslumbrante. Ele vai voltar e ele vai vir para nós. Ele vai vir para nos reunir. Ele vai vir já exercendo sua autoridade, trazendo os cristãos de cada lugar do planeta, reunindo-os para levar até o céu. Ele vem buscar o seu povo, ele vem buscar os seus filhos, ele vem buscar a sua nação. Ele vem buscar aqueles que são seus. Essa é a primeira parte. Essa é a vinda de Jesus. E nisso aqui, que vai ser o resumo todo da mensagem, a gente pode confiar nele. A gente pode confiar no nosso Senhor. Ele é todo poderoso, ele é Deus, ele é eterno, ele é grandioso. E ele vem para nos buscar e a gente pode confiar nisso. A gente pode confiar que ele vai vir para nos salvar. Ele já fez a parte mais difícil. Qual foi? Morrer. Veja, se perguntar aqui para alguém, você morreria por... Aurelino, você morreria por Eugênio? Difícil? Não vou pedir a resposta, mas é difícil. Se eu sair perguntando aqui a cada um dos irmãos, morreria por, talvez por um filho, a maioria que morresse. Talvez. Não sei se. A Bíblia fala que o homem tem que estar disposto a morrer pela sua mulher. Isso é difícil. Pelos filhos eu acho que é mais fácil, porque acredito que seja mais fácil, porque muitos pais têm aquela coisa de proteger. Mas morrer por alguém é difícil. Dar a sua vida por outro é difícil. Nós somos apegados à vida. Nós somos feitos para viver. A gente gosta de estar existindo, de estar se comunicando, de estar socializando. A gente gosta disso aqui. E isso é bom. Deus fez a gente realmente para isso. E isso é reflexo de quem Ele é. E ainda assim, Ele veio, Ele morreu, Ele padeceu, Ele sofreu por cada um de nós. E Ele voltará. Ele já fez a parte mais difícil, Ele já fez aquilo que era mais triste, que era mais angustiante. Agora, Ele volta, Ele reúne os seus e Ele leva os seus para o céu. A gente pode confiar nele. A gente pode olhar para Ele, ter esperança e aguardar que tudo vai estar bem. Em seguida, aqui agora, a gente vai observar como nós, como cristãos, que sabemos que Jesus deu essas promessas, devemos agir. Ele vai dizer o seguinte,
Versículo 28 e 29. Aprendam, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo às portas. Jesus está falando para pessoas da Palestina. E a maioria deles cresceu, nasceu, viveu, sempre viveu ali. E todos eles sabiam como era, mais ou menos, o ciclo de vida de uma figueira. Eles conheciam. Por quê? Porque era uma das plantas, né? Acho que é a planta que mais nasce lá. Ou seja, eles sabiam que quando o verão estava para chegar, as folhas, elas saíam e novas folhas vinham. Esse era o sinal de que o verão estava chegando. Era a mudança da planta. E ele fala, vocês conseguem observar que o verão está chegando por causa da mudança das plantas. Esses sinais todos que eu dei são os sinais de que a minha vinda está chegando. E isso aqui é um dos maiores sinais que a gente tem para confiar na volta dele. A gente falou, na semana passada e na retrasada, a respeito dos sinais que Jesus dá acerca da sua volta. Ele fala de guerras, rumores de guerras, fomes, pestes. Ele fala de coisas, muitas coisas que iriam acontecer, do ódio contra os cristãos. Ele fala também da pregação do evangelho a todo mundo. Ele fala 7 sinais. E esses 7 sinais são os sinais de que, olha, essas coisas vão acontecer, com isso vocês têm a garantia de que eu vou voltar. A gente às vezes pensa para esses sinais e pensa, ok, quando esses sinais acontecerem, Jesus volta. Não. Quando esses sinais acontecerem, a gente vai ter a garantia de que ele vai voltar. Esses sinais são tipo, quando isso tudo acontecer aqui, pode aguardar que eu vou chegar, eu vou vir. E todos eles se cumpriram mais ou menos ali no ano 70, né? Historiadores dizem que até o ano 70, cada um deles se cumpriu. Lembrando que Jesus está respondendo 2 perguntas aqui nesse texto. Ele está respondendo a pergunta, quando é que ele vai vir e quando é que o templo vai ser destruído? O templo foi destruído no ano 70, mais ou menos ali no ano 70, e a maioria das coisas que ele diz acontecem até o ano 70. E dali para frente os discípulos tinham a certeza, ok, Jesus vai voltar. Em breve ele vem. Todas as coisas que ele disse que aconteceria, aconteceram. A gente pode ter certeza de que ele vem. E isso serve para nós hoje. Tudo o que Jesus disse que aconteceria, já aconteceu. Tudo o que ele disse, vai acontecer isso, aconteceu. Ele deu 7 sinais. Os 7 sinais aconteceram, já ocorreram. A gente pode ter a garantia de que aquilo que ele disse ocorreu pela história, e a gente pode ter a garantia, bom, se ele disse que tais coisas iam acontecer e elas realmente aconteceram, então ele vai voltar. A gente pode confiar nele. A gente pode confiar no nosso Cristo. A gente pode ter certeza de que ele virá. A gente pode ter certeza de que, ok, Jesus vem, ele vai me buscar. Todo o sofrimento, toda a dor, todas as coisas que acontecem nas nossas vidas são passadas. Elas ficam para trás depois disso. Depois que a gente confia em Jesus, depois que a gente confia em Deus, a gente confia na palavra e na promessa dele, a gente sabe que o que acontece aqui, a dor que a gente passa e todo o sofrimento não é comparável ao que a gente vai receber lá. Passa, tudo passa. Porque a gente sabe que as promessas dele são grandiosas. As promessas dele são imensas. São promessas incríveis, meu Deus. Imagina você viver numa terra, num céu, que as ruas são de ouro. Que não vai haver mais choro, não vai haver lágrima, não vai haver morte, nem nada ruim. Uma promessa muito boa de vida. Uma vida maravilhosa, uma vida incrível. Eu comecei a trabalhar, deixa eu ver aqui. Comecei a trabalhar ano passado no posto de gasolina. E eu passei por bastante coisas, muitas coisas. E eu gostava de trabalhar. Só que trabalhar é trabalhoso e é muito dificultoso. A gente precisa, todo mundo aqui precisa trabalhar para viver a sua vida, né? Ninguém vai ficar aí a bel prazer, só as crianças que só precisam estudar. Mas na nossa vida, para fazer qualquer coisa que a gente queira, a gente tem que dar um pouco do nosso suor, a gente tem que dar um pouco do nosso sangue. Nada aqui é de graça, nada aqui é 100% tranquilo, é 100% suave. Nada. Mas no céu, as coisas são diferentes. Tudo é pela graça, tudo é maravilhoso, tudo é bom, tudo é belo, tudo é lindo, tudo é amável, tudo é perfeito. Essa é a promessa que Deus nos dá e essa é a promessa em que nós podemos confiar. Em seguida, versículo 30, uma coisa interessante, ele vai dizer aqui no versículo 30.
Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Detalhe, aqui ele está falando a respeito de todo o discurso que ele deu. Né? Ele falou a respeito dos 7 sinais da vinda dele, ele falou a respeito da grande tribulação, ele está falando agora a respeito da vinda dele, e ele diz, em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. E aqui, eu não sei os irmãos, mas eu, na minha leitura, nas minhas leituras dos textos escatológicos, que tem em Mateus, tem em Marcos e tem em Lucas, aqui eu geralmente costumo tiltar, né? Começa a dar bug. Como assim? Ele está falando para os discípulos e está dizendo, vocês não vão morrer até que todas as minhas palavras se cumpram. Uma das palavras que ele falou aqui é a respeito da vinda dele. Como assim? Como assim a gente não vai morrer até que se cumpra? A gente está aqui 2000 anos depois e todos os discípulos morreram. Não tem mais nenhum aí para contar a história. Tem a Bíblia, mas eles não estão. Como é que isso encaixa? Bom, vamos à explicação. Tem pessoas que acreditam que Jesus realmente voltou ali no ano 70 e ele já levou, mas, né, veja bem, não aconteceu. Só para falar mesmo. Bom, as palavras que Jesus está dizendo aqui, né, o que ele está falando, é a respeito a que ele está se referindo somente aos sinais. Ele está falando a respeito dos sinais. Vocês não vão morrer até que todos os sinais que eu dei aconteçam. Ou seja, aqui é uma palavra muito específica, ele está falando de uma parte. Ele está dizendo, bom, acabei de falar aqui sobre os sinais, sobre a grande tribulação e sobre a minha vinda. Vocês não vão morrer sem que os sinais que eu dei sejam revelados a vocês. Vocês vão ver cada um deles acontecendo. E vocês vão ter a prova do que eu estou falando aqui, do que eu estou prometendo é verdade. E que eu vou voltar. Ou seja, a gente não precisa entrar em pânico. Jesus não voltou no ano 70. A gente pode garantir, a gente pode confiar aqui que ele ainda vai voltar e que a gente ainda tem chance de ir com ele para o céu. Amém? Ninguém disse amém, misericórdia. Amém. Enfim. Por fim, ele diz o seguinte, versículo 31. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Uma coisa interessante que eu ouvi o Augusto Nicodemos falar, ele disse que a gente pode ou não pode acreditar na primeira interpretação aqui do texto, que é a respeito do cosmo ser destruído ou não. Mas em determinado momento vai. O cosmo, como a gente conhece, vai mudar. Ele é mutável em todos os momentos. Ele passa. Todas as coisas que a gente conhece passam. A primeira pregação minha aqui foi a respeito disso, de que tudo passa, de que todas as coisas que a gente vê e todas as coisas aqui, elas passam, elas são vãs. Nada aqui é eterno. Tudo acaba, tudo morre, diria as HQs da Marvel. Nada aqui vai ficar para sempre. A única coisa que é eterna é a palavra de Deus. A única coisa a qual nós devemos nos apegar na nossa vida é a palavra de Deus. É a Jesus, é a Deus, é o Espírito Santo. Somente devemos nos apegar à sua palavra, devemos nos apegar às suas promessas, devemos nos apegar àquilo que Ele deixou para nós, para vivermos e seguirmos. Nada que esteja fora disso vale a pena, porque passa, não permanece, acaba. Por mais que a gente se dedique, por mais que a gente busque, por mais que a gente almeje, por mais que a gente queira, passa, acaba, morre. It's end, over, acabou. Não tem sequência, não vai para frente. E ele fala isso para a gente se apegar a tudo que ele falou. As minhas palavras não passarão. Ele está falando para os discípulos, ele está olhando para eles e está dizendo, tudo o que vocês conhecem, o templo que vocês amam, vai passar. Todas as coisas às quais vocês estão acostumados e vivem hoje, e sabem que vão viver amanhã, e a gente passa pela mesma coisa. Eu sei que amanhã eu vou estar aqui na igreja trabalhando, os irmãos sabem que amanhã vão para os seus trabalhos, eu sei que em determinado momento eu estou em casa, eu sei que eu vou dormir quando acabar o culto, eu acho, não sei se eu vou morrer na rua, mas eu acredito que eu vou dormir, acredito que eu vou acordar, acredito que a minha vida vai continuar normalmente, e todo mundo aqui acredita que as nossas vidas vão continuar normalmente após esse culto. A gente tem muito essa segurança, essa garantia. Mas todo mundo aqui sabe, no fundo, que todas essas coisas passam. Que a morte está aí, ela é uma realidade, e que a gente tem quase certeza dela. Só não tem porque que a volta de Cristo é mais certa. Mas todo mundo sabe que tudo passa. Que todas essas coisas que a gente está acostumado, elas passam.
que a gente passa, que as pessoas do nosso passado passaram. A gente tem essa certeza. Mas as palavras de Jesus não passaram. Ele as disse, elas se concretizaram. Algumas ainda vão se concretizar. São a elas que nós devemos nos apegar. As palavras de Jesus são para nos alimentar, são para nos trazer paz, são para nos levar até Ele, são para nos fazer se achegar a Ele, para amar a Ele, amar o nosso próximo e ficar convicto nele. E aqui, deixar uma reflexão mais ou menos na leitura que eu fiz de Charles Spurgeon, como sempre. Ele tem um sermão em João 5, a passagem do paralítico que ficava ali junto ao poço de Betesda. Ele vai dizer que quando o paralítico é curado, ele pega a sua cama, pega a sua maca, coloca sobre os ombros e vai. Os fariseus perguntam para ele: por que você está carregando a sua maca num sábado? Por que você está descumprindo a lei? A lei fala que no sábado não é para fazer nada. Ele olha para eles e simplesmente diz: aquele que me curou mandou com que eu me levantasse, tomasse a minha maca e andasse. Ele só diz isso. Spurgeon vai dizer que a palavra de Jesus tinha mais autoridade do que qualquer outra coisa naquele momento. Porque Jesus tinha curado o paralítico. Jesus tinha feito uma obra grandiosa na vida dele. Ele estava há 38 anos no poço de Betesda, querendo ser curado, almejando a cura. E, na verdade, nesses últimos anos, naquele momento que Jesus fala com ele, ele já tinha desistido. Jesus chega e pergunta: queres ficar são? E ele diz: quando dá a hora aqui de ficar são, eu não consigo. Alguém passa na minha frente. Não consigo, não dá, é impossível para mim. Jesus cura ele. E a palavra de Jesus naquele momento é mais importante. Ela tem mais autoridade. Obviamente, aqui, para deixar claro, Jesus não estava descumprindo a lei ao mandá-lo fazer isso. No caso ali era um acréscimo que os fariseus estavam fazendo à lei. Mas os fariseus eram tomados como pessoas de grande autoridade, de grande respeito, e eles peitaram o cara. E o cara falou: aquele que me curou, me mandou fazer isso. Aquele que nos restaurou, aquele que nos curou, aquele que nos salvou, ele fala para que a gente se apegue às palavras dele, ele fala para que a gente observe a palavra dele, e ele fala para que a gente aguarde a vinda dele com ansiedade, com expectativa. Nós devemos aguardar a vinda de Cristo esperando cada dia. Lutero disse: eu plantaria uma árvore, porque esse era o jeito dele esperar. Ele viveria a sua vida comum, porque ele já estava esperando Cristo. Nós devemos viver nossas vidas comuns, sim, esperando a vinda de Cristo. Como cada um aqui tem esperado a vinda de Cristo? Como é que você tem esperado a vinda de Cristo? Saber que Ele vai voltar, saber que as palavras dele já se concretizaram no passado e vão se concretizar, faz você viver de uma forma diferente? Faz você olhar para a sua rotina e pensar: poxa, está faltando Bíblia na minha rotina, está faltando oração na minha rotina, está faltando comunhão na minha rotina. Isso tem que mover você. Saber que as palavras de Jesus são eternas e se cumprem, e que Ele vai vir, e que você é a igreja, deve mover você todos os dias. E deve fazer com que você age de uma forma que talvez seja diferente de que você age. Se você já lê a Bíblia, se você já ora, se você já vive para Deus, glória. Que isso possa deixar o seu coração mais fervido por Ele, mais quente por Ele, e que você continue. Se não, é hora de a gente pensar: eu tenho um Senhor, eu tenho um Deus, Ele virá. As suas palavras já se cumpriram, suas profecias já se cumpriram. E tem mais uma que falta se cumprir. A promessa de que Ele vem. A promessa de que Ele vai vir, de que Ele vai fazer separação entre o joio e o trigo, entre os bons e os maus, entre os seus e os que não são seus. Eu devo mudar minha vida. Eu devo estar preparado para a vinda dEle. Eu devo aguardar com expectativa, eu devo aguardar com ansiedade, eu devo aguardar com todas as minhas forças o retorno dEle. Amém? Amém. Oremos. Chamar o Ministério de Louvor. Senhor Deus e meu Pai, muito obrigado, meu Deus, por mais um dia. Muito obrigado, Senhor, por esse culto. Que essa curta palavra possa achar local no coração de cada irmão aqui e que a gente possa aplicar ela em nossas vidas, meu Deus.
Muito obrigado por tudo, Jesus. Amém.